Nos últimos 7 anos, o preço de um carro novo no Brasil quase dobrou, porém a inflação não chegou nem na metade disso. Ao mesmo tempo, as ruas seguem lotadas de carros novos como se não tivesse acontecido nada. Mas nesse vídeo, você vai descobrir que existe um fenômeno escondido por trás dessa contradição. Um sistema onde o custo real de ter um carro é muito maior do que parece, e que transforma um símbolo de conquista em um rastro de dívidas silenciosas. Alternativas que cobram muito mais do que o valor original ou que prometem economia, mas que podem entregar incerteza. E por trás disso tudo, um desejo coletivo que o mercado aprendeu a explorar com muita precisão, diga-se de passagem. Por que os carros ficaram tão caros? Como uma parcela que cabe no bolso se transforma em uma armadilha de 6 anos? Como tanta gente consegue comprar, mesmo com uma renda estagnada? Antes de responder, a gente precisa voltar algumas marchas e entender onde essa estrada realmente começa. No Brasil, o sonho de ter um carro zero se tornou um luxo. Em 2017, o preço médio de um carro novo era 71 mil. Hoje, esse valor ultrapassa 131 mil, um aumento de 85%. Enquanto isso, a inflação acumulada no período foi de apenas 36%. O resultado é um mercado em que os veículos se valorizam quase 3 vezes mais rápido que o poder de compra da população. Mas o que explica essa escalada? Existe uma velha expressão dita pelos economistas que é o custo Brasil. Basicamente, esse termo resume uma combinação de fatores que encarece tudo o que é produzido e vendido no país. Alguns deles são burocracia estatal, impostos complexos, logística precária e altos encargos trabalhistas. No caso dos automóveis, o impacto é bastante direto. Os tributos podem representar até 50% do valor final de um carro nacional. E no caso dos importados, podem chegar a 80%, ou seja, metade do que o brasileiro paga em imposto. Fazendo uma comparação com a terra do tio Sam, um carro que custa 20 mil dólares nos Estados Unidos pode chegar a 35 mil dólares no Brasil, mesmo sendo o mesmo modelo, com as mesmas peças. O sistema tenta proteger a indústria local com esses tributos, mas acaba limitando a concorrência e mantendo os preços altos. Além disso, o custo de produção também é mais caro por aqui. Estima-se que no Brasil, as empresas gastem 2,5 vezes o que pagam ao trabalhador. A logística precária também pesa. Segundo o CNT, Confederação Nacional do Transporte, 73% das rodovias públicas estão em más condições, o que eleva os custos de transporte de peças e veículos em aproximadamente 35%. Outro fator que joga contra é a desvalorização do real, que encarece as importações de componentes essenciais para a fabricação dos veículos. Como grande parte das peças ainda vem de fora, o impacto é inevitável. Se o real perde valor e compramos em dólar, pagamos mais caro, e esse custo é repassado ao consumidor. Quem mais sofre com isso é justamente quem vive em condições mais humildes. Hoje, para comprar um Fiat Mobi, carro mais barato do Brasil ao lado do Renault Kwid, você teria que desembolsar por volta de 53 salários mínimos. Mesmo com essa situação, o mercado ainda se apoia na promessa de carros populares, mas que na prática já não entrega o que o nome sugere. Mesmo com o plano do governo para reduzir tributos de veículos até 120 mil, os descontos ficaram entre 1,5% e 10,79%, insuficientes para tornar o sonho acessível à maioria da população. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se os carros nunca estiveram tão caros, como é que tanta gente continua comprando? Na vitrine, tudo parece possível. Vendedores sorridentes, slogans chamativos e uma promessa sedutora, a parcelinha que cabe no bolso. O financiamento virou o principal meio de realizar o sonho do carro zero, e também o mais rápido caminho para transformar esse sonho em um pesadelo. Os números mostram um abismo. Um carro de 140 mil pode ser anunciado com parcelas mensais de 2.900. Parece acessível, mas por trás desse valor há um contrato que se estende por 72 meses, somando mais de 200 mil pagos ao final. O que parece uma conquista, na verdade é uma dívida de 6 anos, por um bem que começa a perder valor no instante em que você sai da concessionária. Essa distorção acontece por causa de um mecanismo simples e implacável, os juros compostos. A cada mês, o comprador não paga apenas o que deve, paga também juros sobre os juros anteriores. Em uma simulação de mercado,
um carro de 80 mil financiado a 1,59% ao mês por 5 anos chega a custar 120 mil ao fim do contrato, um acréscimo de 50% sobre o preço original. E isso sem contar o que os especialistas chamam de CET, custo efetivo total, que inclui taxas administrativas, seguros, IOF e serviços agregados que são empurrados no pacote e no meio do montante acabam passando como um custo invisível. Mas se a conta não fecha, por que tanta gente aceita o negócio? A explicação está menos na matemática e mais no comportamento. O carro no Brasil ainda é um símbolo de conquista social. Ele não representa apenas transporte, representa status, ascensão e até respeito. É o sonho de chegar lá, mesmo que isso signifique comprometer o futuro. A decisão raramente é racional. A maioria escolhe pelo valor da parcela, não pelo custo total. Enquanto o consumidor se prende à ideia do ter agora, os bancos e concessionárias aperfeiçoam o discurso. As campanhas vendem urgência, as vitrines exibem desejo e o crédito transforma tudo isso em algo aparentemente possível. Mas o que parece um impulso individual é, na verdade, uma engrenagem bem montada. Quanto maior o prazo, maior o lucro de quem financia. O resultado é um paradoxo cruel. Durante 6 anos, o comprador paga prestações altas por um bem que se desvaloriza mês a mês. No fim, o carro vale menos da metade do total pago. Em termos práticos, é como se o motorista perdesse dinheiro a cada quilômetro rodado. Vai aí outra simulação, agora um pouco diferente. Se o valor de R$ 2.900 mensais pagos em financiamento fossem investidos em renda fixa a 15% ao ano, o valor acumulado ao fim do período seria de 300 mil. Dinheiro suficiente para comprar um carro melhor à vista e ainda sobrar. No entanto, o apelo emocional pesa mais que qualquer cálculo. O desejo de pertencimento, a pressão social e a ideia de sucesso associada ao carro empurram o consumidor para essa alternativa. O financiamento de carros no Brasil não é um problema de números, é um problema de comportamento. Mas enquanto muitos percebem tarde demais o peso dessa escolha, outros acreditam ter encontrado uma alternativa bem mais leve, uma forma diferente de pagar menos e conquistar o carro dos sonhos. A questão é, será que dessa vez a conta fecha mesmo ou estamos diante de outra ilusão bem embalada? Depois de descobrir o peso real do financiamento, muitos brasileiros buscam um caminho diferente e acabam encontrando o consórcio. Ele é anunciado como uma forma inteligente de comprar sem juros, uma espécie de poupança coletiva em que todos ganham. Mas será que essa lógica realmente se sustenta? O consórcio é de fato uma modalidade curiosa. Em vez de pegar dinheiro emprestado de um banco, o consumidor compra uma cota e passa a fazer parte de um grupo que contribui mensalmente para um fundo comum. Todo mês, parte dos participantes é contemplada por sorteio ou lance e pode usar uma carta de crédito para adquirir o carro desejado. Na teoria, é simples e democrático. Você paga, espera e em algum momento recebe. Na prática, é um jogo de paciência. A revista Quatro Rodas destaca que o consórcio não tem juros, mas cobra uma taxa de administração que, somada ao longo dos anos, chega a 15% do valor total do crédito. Ou seja, o sem juros existe apenas no papel, na realidade é um custo diluído, discreto, mas constante. Esse custo cresce junto com o tempo. A duração média de um grupo de consórcio é de 80 meses ou 6 anos e meio. Nesse período, o cliente pode ser sorteado logo no início ou no último mês. É o que a reportagem da Quatro Rodas chama de a incerteza do sorteio. O consorciado paga, mas não tem garantia de quando receberá o bem. Ainda assim, o setor está em alta. Em 2023 foram vendidas 1,7 milhões de cotas de consórcio de veículos leves, um crescimento de 13,3% em relação ao ano anterior. O total movimentado chegou a 38,8 bilhões, e cerca de 636 mil pessoas foram contempladas no período. Isso significa que, em média, 1/3 das vendas de automóveis no país pode estar ligada a cartas de crédito de consórcio, um número impressionante, que também revela a aposta crescente dos brasileiros nesse formato. Parte desse crescimento vem da dificuldade de aprovação de crédito nos bancos tradicionais. Enquanto o financiamento exige histórico sólido e alto score, o consórcio é menos rigoroso. Isso atrai consumidores de diversas faixas de renda que não teriam acesso ao crédito convencional. Mas o discurso dos sem juros esconde algumas armadilhas. Primeiro, a taxa de administração pode variar e consumir uma fatia até significativa do valor investido. Segundo, quem quiser adiantar a contemplação precisa oferecer um lance, que nada mais é do que pagar uma parte antecipada no crédito. Ou seja, quem tem mais dinheiro disponível tende a ser beneficiado. E há um outro ponto que raramente é dito com clareza. O consórcio não é indicado para quem tem pressa. Como alerta a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, a ABAC, o cliente deve estar ciente de que pode ser contemplado no primeiro mês, no último ou por lance. Em outras palavras, é um modelo que exige tempo e disciplina, duas virtudes que o consumidor brasileiro, pressionado pela necessidade de mobilidade imediata, raramente tem. Ainda assim, há casos em que o consórcio pode valer muito a pena. Ele é útil para quem planeja trocar de carro daqui a alguns anos ou quer investir gradualmente
gradualmente sem se submeter aos juros altos do financiamento. O problema é que muita gente entra acreditando que é a forma mais barata de comprar um carro agora e acaba frustrada pela demora. Então, como disse o saudosíssimo TK, é isso, só que o consórcio você tem que esperar. Então você não... Puta, eu não vou chegar a hora da TK comprar um carro. Então você vai lá, tem que ser algo programado. Já o financiamento não, chegou lá, você tem nome bom, ó, tem uma entrada já. Então assim, se você conseguir se programar, por exemplo, ó, eu vou comprar uma G63 para minha esposa, vou dar para ela, uma G63. O ano que vem, eu já tô me programando com consórcio agora, para o ano que vem, que eu vou mudar para os Jardins, eu quero dar uma G63 para ela. O ano que vem eu vou comprar uma G63, vou usar um consórcio. Eu já estou fazendo algo programado. Eu poderia chegar, vou financiar. E como é que é essa programação pra galera aprender? Normalmente a programação que eu faço é o seguinte, cara, você Começa a pagar agora? Não, você tem que ter pelo menos 50% do valor. Pra poder dar o lance. Pra poder dar o lance, que aí vai sair. Então você tem lá 50%, tô com 50% do valor, então eu vou me programar aqui 6 meses pra ter 50% do valor. Daqui 6 meses eu vou dar eu vou pegar uma carteira, vou dar você tem que comprar alguma, dar um lance pra pegar a outra metade. Então eu vou financiar meio que metade, com metade à vista. No fim das contas, não se trata apenas de dinheiro, mas de desejo, e essa é a parte que o mercado entende melhor do que ninguém. Mas por que o carro exerce tamanha força emocional no brasileiro, a ponto de fazê-lo aceitar anos de dívida por um bem que ele nem sempre precisa? Por trás de toda a compra de um carro zero no Brasil, há algo mais profundo do que uma simples transação financeira. Há um traço cultural, quase afetivo, que faz do carro um símbolo de identidade e pertencimento. De acordo com uma pesquisa da Bain & Company, divulgada pela Quatro Rodas, o brasileiro tem uma das ligações mais emocionais do mundo com o automóvel. 1 em cada 10 donos de carro afirma que sua motivação para recomendar uma marca é puramente emocional. Para muitos, o carro é um objeto dos sonhos, um investimento de uma vida inteira e um símbolo de status. Essa relação vai muito além da utilidade. O carro aqui é uma extensão da autoestima. É o que separa o bem-sucedido do apertado. É o palco onde o brasileiro exibe a conquista. Esse desejo é alimentado por uma combinação perigosa: publicidade intensa, cultura do imediatismo e falta de alternativas reais. O brasileiro encara ônibus lotados, metrôs limitados e longas distâncias mal conectadas. Nesse contexto, ter um carro não é apenas querer, é precisar. No fim, não é só sobre o carro, ele é só a ponta visível de um sistema bem mais complexo. E entender essa engrenagem por trás do preço, do crédito e das promessas, talvez seja o que falta para virar o jogo. Carro zero no Brasil continua sendo um sonho, mas cada vez mais um sonho caro, parcelado e muitas vezes mal calculado. Entre financiamentos com juros altos e consórcios que podem trazer incerteza, a conta raramente fecha como prometem. A verdade é que o sistema foi montado para isso: vender facilidade hoje e cobrar o dobro amanhã. E enquanto isso, a renda segue estagnada, as alternativas são limitadas e o carro continua ali, com aquele cheirinho de conquista, mas o peso de uma dívida longa. E tudo bem você gostar de carro, de verdade, eu mesmo adoro. O problema é quando ele dirige a gente e não ao contrário. Entender os bastidores desse mercado é o primeiro passo para fazer escolhas melhores e mais justas com o seu próprio futuro. Agora me conta, qual foi a maior loucura que você já fez para ter um carro? Comenta aí embaixo. Galera, a ideia do canal é trazer temas que geram curiosidade em mim e que eu imagino que gerem vocês também. Então eu mato a minha curiosidade produzindo o vídeo daqui e vocês assistindo daí, beleza? Se ficou até aqui, te convido a se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Valeu e até a próxima!